Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, vamos estudar neste vídeo, trazer o nosso resumo, da nossa quinta lição. Estamos estudando nesse trimestre o profeta Isaías, a mensagem no livro do profeta Isaías. E hoje, nossa quinta lição, o comentarista ele vem contextualizar os capítulos 32 e 33 do livro do profeta Isaías. O título da quinta lição: O Senhor é juiz, legislador e rei. Quinta lição do livro do profeta Isaías, onde traz como tópicos principais, objetivos a serem abordados nesta lição: compreender a soberania de Deus como juiz, como legislador e também como rei no governo do seu povo, distinguir o governo perfeito de Deus em contraste com os sistemas de governos humanos, e também reconhecer a salvação plena e eterna que vem somente do nosso Deus, tá? Então, o nosso texto áureo está no capítulo 33, versículo 22. Nós vamos estudar nessa nossa quinta lição, ela está contextualizando esses dois capítulos. Porém, o enfoque do comentarista desta nossa quinta lição está aqui no versículo 22, onde vai falar, vem dar um enfoque, uma ênfase no Deus como juiz, Deus como legislador e Deus como rei. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Verdade prática, nossa esperança está em Deus, que governa sobre todas as coisas e que, por meio de sua justiça, lei e reinado, nos oferece a salvação definitiva. E o texto bíblico, a leitura bíblica desta nossa quinta lição, está no capítulo 33, versículos 13º ao 24º. Leia os dois capítulos. Acredito que você já esteja lendo todo o livro. É importante, são 3 meses estudando o livro do profeta Isaías. Obviamente que as lições vêm trazer tópicos específicos, mas para uma compreensão melhor, para entendermos melhor, é necessário que estudemos todo o livro do profeta Isaías, tá? Nas lições fica impossível estudar todo o livro, pois são tópicos, são capítulos específicos, ênfases em situações específicas da mensagem do profeta Isaías. Então é importante que nós estudemos todo o livro, leiamos todo o livro do profeta Isaías. Eis aí uma ótima oportunidade para estudar, para ler todo esse capítulo, todo esse livro. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, tá? Então, o autor, o comentarista da nossa lição, ele vem dar uma ênfase, um enfoque no versículo 22 do capítulo 33, onde Deus é destacado como juiz, como legislador e como rei. Mas trazendo um resumo sucinto dos capítulos, do capítulo 32 e 33, no capítulo 32 a gente vê o profeta Isaías, ele descreve um futuro, um futuro de justiça e de paz, quando o rei, nosso Deus, o rei justo, e os príncipes governarão em retidão, com retidão. E também o capítulo ele fala da transformação do desejo
do deserto, transformação do deserto em um lugar fértil e da prosperidade que virá com a presença de Deus. Transformar deserto em lugar fértil está dando um enfoque também na efusão, no derramamento, no enchimento do Espírito Santo na vida daqueles que se submetem ao senhorio de Cristo. Promessa essa que já inicia lá no dia de Pentecostes, registrado lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito de Deus ele vem sobre aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, tá? O capítulo 32 também alerta sobre a negligência das mulheres de Jerusalém, que vivendo de forma arrogante, elas enfrentariam dificuldades no contexto ali que o profeta estava profetizando, mas após o arrependimento haverá restauração. A mensagem de Deus enviada através dos seus profetas ao longo da história, a gente vê Deus enviando os seus profetas com mensagem de advertência, mensagem de correção. Primeiramente, mensagem de correção. O povo, se permanecessem no erro, uma mensagem de advertência. Se o povo persistisse, viria uma mensagem de juízo. Tudo isso ocorreu com os dois reinos. O reino do norte, também chamado de reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, e o reino do sul, também chamado de reino de Judá. Então Deus enviava uma mensagem de advertência, né? Uma mensagem, né, no final de juízo, pois o povo insistia, permanecia no erro. O capítulo 33, o profeta Isaías aborda a destruição da Assíria. No contexto ali, a Assíria é um inimigo feroz, povo brutal, cruel. Os assírios praticavam verdadeiras atrocidades contra seus inimigos. Foi o reino que destruiu, que deu fim ao reino do norte, em 722, 721 aproximadamente ali antes de Cristo. E após eles conquistarem o reino do norte, eles caminham em direção ao reino do sul. A gente vai ver isso lá no reinado do Ezequias, é quando o profeta Ezequias manda consultar o profeta Isaías para saber qual era o procedimento que se deveria fazer para que não caísse na mão dos assírios. Os assírios é um povo extremamente cruéis, sanguinário, bárbaros, todo tipo de atrocidade que se possa imaginar, eles praticavam contra os povos conquistados, sem exceção. Então, o contexto da mensagem de Isaías aqui está falando sobre a Síria e, posteriormente, os próprios babilônicos, né, que os assírios conquistaram o reino do norte, os babilônicos o reino do sul. Então o profeta aborda a destruição dos assírios, que se aproximava, e o alívio para Jerusalém, que seria salva pela intervenção divina. Também esse capítulo 33, ele vem descrever o sofrimento dos inimigos e a segurança do povo de Deus, que seria protegida pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E a visão do profeta é que ela culmina com um cenário de paz e prosperidade, onde a justiça de Deus, que não falha, e a confiança em Deus serão a base da vida de todos os povos, de todas as nações. Então, no capítulo 33, versículo 22, né, revela a soberania de Deus como juiz, legislador e rei. Cada um desses atributos, né, desses títulos atribuídos a Deus, revela um aspecto do seu governo justo sobre o seu povo, enfatizando também o papel central de Deus na justiça, na lei e na prática executiva. Deus como juiz, como legislador e como rei. Então, o profeta aqui ele nos convida, essa mensagem
principalmente aqui desse versículo 22, nos convida a refletir sobre o governo divino de Deus em contraste com os sistemas de governo humanos e que são falíveis, suscetíveis a distorções, a erros. O governo de Deus é um governo justo e imparcial, tá? Então, nas democracias, nós vivemos num regime democrático, entende-se assim, né? Porque nos últimos anos a gente tem acompanhado no nosso país alguns favorecimentos, né? Juízes que são parciais, tá? A gente tem acompanhado isso. Se você não tem acompanhado, lhe convido a acompanhar os noticiários. O cristão ele precisa entender o contexto social, político em que ele vive, tá bom? Então, nas democracias modernas, cada país é regulado por 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, a fim de quê? De promover equilíbrio e possibilitar o controle e evitar abusos. Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Tá bom? O primeiro tópico da nossa lição: Deus é juiz. O rei justo e o derramamento do Espírito. Juiz perfeito, o juízo para a restauração. Então, novamente, aqui no versículo 22 do capítulo 33, ele começa com a declaração: porque o Senhor é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. O profeta coloca Deus no centro de toda decisão judicial e moral sobre o seu povo. No contexto aqui, o povo de Israel e as nações. Ele ressalta o papel de Deus como aquele que exerce juízo de forma justa e imparcial. Lembrando que nesse contexto aqui, nesse cenário, os juízes eram comprados, eram pervertidos, eram influenciados, né? As leis, os direitos estavam distorcidos. Aquele que não poderiam comprar favorecimento ficava a mercê. A gente vai ver isso muito claro lá no livro do profeta Abacuque. Quando Abacuque vê toda aquela degradação moral, social, espiritual também no meio do povo, o profeta Abacuque pergunta ao Senhor até quando o Senhor iria tolerar aquele cenário ruim no meio do povo. Entende? Então, o profeta ele ressalta o papel de Deus como aquele que exerce juízo de forma justa e imparcial. Capítulo 32, versículo 1, está dizendo: eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Capítulo 32, trazendo um breve resumo, né? Começa com a imagem de um rei justo, que reinará com sabedoria, que reinará com justiça. Esse rei contrasta com os líderes corruptos do tempo ali de Isaías, dos reinos do norte, reino de Israel, ainda não havia sido destruído, e os reis do sul, de Judá. Sobre esse reinado justo, no reinado do Senhor, haverá paz, segurança para o povo de Deus. Então, o rei justo é uma referência também ao Messias, a referência messiânica, apontando para o reinado de Cristo. Então, Isaías, ele profetiza aqui num contexto em que os reis, tanto de Israel como de Judá, faziam alianças políticas com o Egito, com a Síria, com os sírios, né? Existia o rei sírio e o rei assírio. Então e outros reinos, fazia aliança política, confiava nessas alianças políticas ao invés de confiar
em Deus. A gente tem isso já lá no início, né, quando o povo sai do Egito, o povo entra em Canaã, passa o período dos juízes, né, e a gente vê o povo pedindo a Samuel interceda a Deus para que Deus lhes dê um povo, um rei. Deus era o rei do povo, mas o povo, olhando para as nações, os povos vizinhos tinham seus reis, e eles desejaram que Deus lhes desse um rei, humano. Tanto é que Samuel se entristece, e aí Deus diz: eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim, tá? Então o propósito de Deus para Israel era que Israel fosse um povo modelo, que fosse um reino teocrático, Deus no centro, Deus como rei do seu povo. Mas as influências externas, olha o perigo, irmãos, das influências externas. Para onde é que nós estamos olhando? Para quem é que nós estamos olhando? Que modelo, que exemplo é que nós estamos imitando? Entende? A gente precisa ter cuidado com isso. Então, Deus, o seu reino, é um reino justo, íntegro, imparcial. Deus não favorece um nem outro, tá? Então, sob esse reinado justo haverá paz e segurança, contando para o reino messiânico de Jesus. Enquanto os reinos terrenos são frequentemente marcados por corrupção e opressão, o reino de Deus será caracterizado por justiça, por verdade. E outra promessa significativa aqui do capítulo 32 do profeta Isaías é o do derramamento do Espírito de Deus, aqui no versículo 15. Né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Então fala da transformação do deserto em um lugar fértil e da prosperidade que virá com a presença de Deus, ou seja, a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus, obviamente que o reino do Senhor não está na sua plenitude. Estamos nesse corpo, somos perecíveis, mas o reino de Cristo, ele será completo. Paulo vai falar isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, quando chegaremos à estatura de varão perfeito. Entende? Mas o reino de Cristo é um reino que não terá fim. Então esse derramamento do Espírito Santo marca o início de uma nova era da paz ou de paz e prosperidade. É uma visão do reino futuro de Deus, onde o caos e a desordem serão substituídos, né, por justiça e paz. O derramamento do Espírito Santo, obviamente, que prefigura ali o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos, conforme a orientação do Senhor, registrado lá em Lucas, capítulo 24, capítulo 49. Deus mandando que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas Isaías profetiza aqui, muitos séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante a gente conhecer o contexto histórico, a data em que o profeta Isaías viveu. Nós estudamos isso na nossa primeira lição. Na nossa terceira lição também eu trouxe um resumo, né? Você acompanha aqui no card, eu trouxe um resumo, né, sobre a história do profeta Isaías, o período que ele profetizou, que ele escreveu o livro, a sua origem, tá? Então acompanhe. No versículo 33, versículo 22, que é aqui que o autor, ele vem, do comentarista da nossa lição, ele vem trazer uma ênfase. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele, o Senhor, nos salvará. Então, nas democracias modernas, vivemos em uma, entendemos que vivemos em uma, apesar de todos os desmandos, né, que nós temos acompanhado, a responsabilidade de julgar cabe ao poder judiciário, que aplica as leis humanas, mas está sujeita a falhas. E no nosso Brasil a gente tem visto isso muito em evidência, né?
Deus é apresentado como o juiz supremo, o único com o direito de julgar as ações dos homens, pois conhece todas as intenções que as motivam. Deus conhece o nosso coração, ao contrário dos juízes humanos, que podem ser corruptos ou cometer erros. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela não falha. No contexto aqui da profecia da mensagem de Isaías, o profeta denuncia a corrupção dos líderes de Judá, de Israel, dos dois reinos, e a injustiça social que prevalecia nestes dois reinos. Então, Deus, como juiz, garantirá que todos sejam tratados com equidade, tratados com justiça. Capítulo 33, versículo 2 diz: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço amanhã, após amanhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. O papel de Deus, como nosso juiz, também se estende ao julgamento das nações. No livro do profeta Daniel, capítulo 4, quando Nabucodonosor ele vai pastar com os animais, ele passa 7 anos ali, vivendo como um selvagem, um animal. Quando ele é restaurado, ele assina o decreto e ele confirma, ele confessa. Deus, o reino de Deus é um reino sempiterno. Deus estabelece reis e Deus destitui reis. Então, as nações prestarão contas a Deus. Não tenha esse que escapará deste dia. Então, nos capítulos anteriores aqui do livro do profeta Isaías, por isso é importante que estudemos todo o livro, que leiamos todo o livro, o profeta descreve a ira de Deus sendo derramada sobre as nações, como a própria Assíria, o inimigo cruel dos judeus ao longo da história, e a Babilônia, que veio a conquistar, invadir, né, o reino de Judá em 3 ocasiões, 605 a.C., 586 foi a última invasão, né, em 586 a.C., que eles destruíram totalmente a cidade, levaram o resto do povo para a Babilônia, aqueles que não morreram. Tá? Então, tanto a Síria como a Babilônia, que oprimia Israel, oprimia Judá, Deus não julga apenas seu povo, mas todas as nações da terra. Então, Deus é um juiz universal, porque julga tanto os justos quanto os ímpios. E em seu tribunal final, toda injustiça será exposta e será punida. O segundo tópico da lição, Deus é legislador. A lei de Deus ela é perfeita, a lei de Deus ela é sábia, a lei de Deus no coração dos homens. O segundo título dado a Deus em Isaías 33, versículo 22, primeiro, rei, né? Juiz, primeiro juiz, segundo, legislador. Deus não apenas julga, mas também estabelece leis. Ele é ordenador das normas morais e éticas que governam a vida do seu povo. A gente volta lá para Êxodo, capítulo 20, quando Deus estabelece lá os 10 mandamentos, através de Moisés, do seu servo Moisés, as leis do Senhor para o seu povo. Israel tinha saído de um estado de escravidão, milhares de hebreus saíram de uma situação de escravo para se tornar um povo, uma nação, um país. Precisava de leis, precisava de regras, precisava de orientações. Então, nas democracias, o poder legislativo ele é constituído por representantes. Os nossos representantes, que nós elegemos com o nosso voto, né? Ele é constituído por representantes eleitos que compõem as casas legislativas, cujas finalidades é criar leis que podem ser revisadas, alteradas ao longo do tempo, se achar, né, essas leis não estão dentro da Constituição ou precisam ser melhoradas ou até revogadas. Mas o Senhor, a lei de Deus, ela é perfeita, tá? Salmo 19, verso 7 diz, a lei do Senhor ela é perfeita,
e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A referência a Deus como um legislador nos lembra, obviamente, do que já foi falado, que é a lei mosaica que Deus deu para o povo, para que o povo tivesse regras, ordem de como um povo deve se portar, tá? Então a lei de Deus, ela não é arbitrária, ela reflete seu caráter santo e seu desejo para que o seu povo viva em justiça e em retidão. A legislação divina estabelece padrões claros de comportamento que garantem o bem-estar da comunidade, do povo e a honra devida ao seu Criador, ao seu Deus, tá? Então, no contexto aqui, Isaías, os líderes e o povo frequentemente violavam essa lei, buscando seus próprios interesses, suas próprias vontades, suas alianças políticas, em vez de julgar, de agirem com retidão, com imparcialidade, em vez de confiarem em Deus. Eram corruptos, eram suscetíveis a essas influências e, por causa dos muitos erros, o povo, a nação, pagou um alto preço. Salmo também 119, versos 97, 97, 98. Diz: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Deus, quando Deus é descrito aqui como legislador, isso implica que sua lei é superior a qualquer legislação humana, tá? A lei de Deus está fundamentada em sua infinita sabedoria e entendimento, enquanto as leis humanas são limitadas, são falhas, né? São imperfeitas, e a lei divina, a lei divina abrange todo o aspecto da vida humana, desde a justiça social até a adoração correta ao Senhor. Então Deus tira o povo de uma situação de escravo. O povo precisa de regras, precisa de lei. Aí Deus deu a lei civil, a lei cerimonial, né? E a lei moral. Lei cerimonial relacionada aos cultos, aos sacrifícios. A lei civil, o povo agora tinha regras, tinha leis, tinha os direitos como nação, como um cidadão de um país, tinha seus limites e seus deveres. E a lei moral, né? Nós somos pessoas, nós somos civilizados, a gente precisa obedecer o direito do outro. Então Deus deu as regras, deu a lei, e a lei do Senhor, ela é perfeita, tá? Versículo 33 do capítulo 31 do livro do profeta Jeremias diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei a minha lei, as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, embora o papel de Deus como legislador seja pela entrega da lei mosaica, Isaías, em outro momento, aqui ele também profetiza sobre uma nova aliança que Deus faria, né? No caso aqui, fará, dentro desse contexto aqui, né? Com o seu povo, quando ele escreveria a sua lei diretamente nos nossos corações. Isso já acontece, né? A partir do derramamento do Espírito Santo, a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, né? Nós somos moldados segundo o caráter de Deus, né? O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá, que é desenvolvido na vida do cristão. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: nova criatura, né? As coisas velhas
aquela velha prática vai ficando para trás. Tudo se faz novo. Então, nós somos moldados segundo a vontade de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo habitando na sua vida, obviamente, ele é transformado pela ação do Espírito Santo na vida do cristão. Essa profecia aqui de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, se cumprindo. Reflete uma relação mais profunda e pessoal de cada um de nós com Deus. Deus não será apenas legislador externo, mas seu Espírito guiando, internamente o seu povo para que vivam de acordo com a sua vontade, sem a necessidade de imposições externas. Então, nesta visão, ela se cumpre no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, moldando nossos corações. E finalizando, o terceiro tópico da lição, Deus é rei, Deus como rei. O governo de Deus sobre o seu povo, o rei futuro e messiânico, o Senhor nos salvará. Então, o último título atribuído a Deus, aqui no capítulo 33, versículo 22, primeiro, Deus como juiz, Deus como legislador, segundo, e Deus como rei, terceiro. Deus como rei carrega consigo a noção de soberania. Como rei, Deus governa e rege toda a criação de maneira completamente distinta dos monarcas humanos, que são falíveis, que somos mortais. Nas democracias, o poder executivo, por exemplo, o Brasil, presidente, possui autoridade limitada e temporária, sendo periodicamente renovado por meio de eleições. O poder executivo, nosso país, uma democracia, é exercida pelo presidente. No capítulo 9, versículo 6, nós estudamos a nossa lição anterior de Isaías, está dizendo assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Falando de quem aqui? De Jesus, Messias. Então, a realeza de Deus é um tema recorrente ao longo do livro de Isaías. É o livro mais messiânico do Antigo Testamento, onde fala mais claramente, nitidamente, sobre a pessoa, sobre o reinado do Senhor Jesus Cristo, sobre o reino de Jesus, Então, ele é visto como Rei Supremo, Deus, que governa com justiça e poder. Ao longo dos capítulos anteriores aqui do livro de Isaías, o povo de Israel e de Judá colocou sua confiança, já falamos isso, em alianças políticas, fazendo aliança com outros reinos, buscando apoio em outros reinos, e muitas vezes pagavam alto preço por isso, Isaías adverte repetidamente que essas alianças eram fúteis, não serviam, pois nenhum ser humano, nenhum rei humano pode proporcionar a verdadeira segurança que somente Deus, o Rei dos Reis, oferece. O reinado de Deus é uma garantia de que Ele, Deus, está no controle de todas as circunstâncias, governando com justiça, misericórdia e poder absoluto. Um povo olhando para onde não deveria, pediram a Samuel que orasse, que intercedesse a Deus por um rei. Eles queriam um rei humano. Aí Deus disse: olha, Samuel, faz o que eles estão falando. Unge lá Saul. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Mas o propósito de Deus era que Israel fosse um modelo, um povo exemplo, uma nação exemplar. Que através dos israelitas, as demais nações, os demais reinos, os demais povos, pegasse o exemplo de Israel e viesse a conhecer o Deus verdadeiro, o único Deus, o único rei, o único juiz, o único salvador. Mas Israel errou, falhou, imitou aqueles povos, fez o contrário. O povo de Israel fez o contrário, Mas Deus é o nosso rei,
O Senhor é o nosso rei. Isaías também aponta para o futuro messiânico, no qual o rei prometido governará de maneira perfeita, falando de Jesus. Não apenas afirma que Deus é o rei atual, mas também prenuncia a vinda do Messias, Jesus Cristo, o rei que estabeleceria o seu reino eterno de Deus na terra. Esse rei justo reina com retidão, trazendo paz duradoura e libertação para o seu povo. Aqui é uma profecia messiânica apontando para Cristo. Ele nos salvará. E a conclusão do versículo 22 do capítulo 33. Ele nos salvará. Capítulo que fala sobre o livramento de Jerusalém, da ameaça dos inimigos, particularmente aqui dos assírios. Já falamos sobre ele. Deus envia Jonas para profetizar sobre Nínive. Nínive era uma cidade com mais de 120 mil habitantes, né, ali do território dos assírios. Aquele povo se arrepende, mas 100 anos depois, aproximadamente, Deus, através do profeta Naum, profetiza ali ao juízo, a destruição daquele povo por causa de sua crueldade, de suas atrocidades, de sua maldade, de suas atrocidades sobremaneira. É um povo extremamente cruéis. Então, os reinos, principalmente o reino do norte aqui, fazia aliança, confiando nos assírios, e eles próprios foram destruídos pelos assírios, tá? Então, no entanto, a salvação mencionada em Isaías 33, versículo 22, vai além da libertação física e política ali dos assírios, dos babilônicos. Apontava para a salvação espiritual e eterna que Deus oferece ao seu povo através de Cristo. Deus, ele é o Senhor, né, o Salvador, não apenas de ameaças externas, mas também da escravidão espiritual, do pecado. A profecia, né, apontava também para o futuro. Então, essa salvação é definitiva e completa, realizada através do plano soberano de Deus, né, particularmente através da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz, que revela o cumprimento final desta promessa de salvação em que Deus redime o seu povo de forma plena e eterna. Então, finalizando, a visão de Deus como juiz, como legislador, como rei, aqui no capítulo 33, versículo 22 do livro do profeta Isaías, revela o caráter de Deus e sua soberania e sua relação com o seu povo. Como juiz, ele é justo e garante que o mal será punido e os justos protegidos. Como legislador, Deus estabelece sua lei perfeita que guia o seu povo em retidão, né? E como rei, ele governa com autoridade absoluta, protegendo e salvando o seu povo. Então, este é o resumo desta nossa lição. O autor, ele contextualiza, ele fecha no versículo 22 do capítulo 33, onde Deus é visto, é falado, é profetizado, né, como justo juiz, Deus julga com justiça, sem parcialidade, sem favorecimento. A lei do Senhor, ela é perfeita e Deus é rei, rei sobre reis. Amém? Deus abençoe.